Olá, buscadores. Estamos iniciando mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da TV Suprem com a editora Teosófica. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET, aqui em Brasília. E se você estiver acompanhando esse vídeo pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seu comentário. Assim você provoca engajamento e nos auxilia a produzir mais material de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar com a Mariana Pismel, lá de Curitiba. Tudo bem, Mariana? Seja muito bem-vinda. Grato por aceitar o nosso convite. Obrigada. Boa tarde, bom dia, boa noite, né, para quem está assistindo. Obrigada, Charles. Bacana. Estamos muito felizes, né, pela sua presença e você se disponibilizar a trazer sua partilha para nós, né? A Mariana, ela tem formação em musicoterapia e ela atua como terapeuta, né, atuando com várias ferramentas, com terapia floral, com numerologia, musicoterapia e também dá cursos e treinamentos. E ela é membro da Sociedade Teosófica. Para quem quiser acompanhar mais do trabalho dela e conhecer as ferramentas que ela utiliza, pode acompanhar no Instagram o perfil Mariana Pismel. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre um livro da editora Teosófica, que tem um formato um pouco diferente das outras obras que geralmente a editora Teosófica publica. Essa é a obra intitulada O Idílio do Lótus Branco, de autoria da Mabel Collins, e esse livro ele é um romance. Na verdade, ele é dividido em duas partes, né? Ele tem uma parte que é um romance, que é uma história, claro que uma história recheada de significados espirituais, filosóficos, esotéricos, e depois ele tem digamos, notas, né, explicativas sobre a obra de autoria do Subahal, que foi um teósofo dos primórdios da história da sociedade teosófica, um grande brahmane, né, uma pessoa muito respeitada no meio teosófico. Mariana, fala um pouquinho para nós sobre o livro, sem dar spoiler, né, da trama, da história, mas extraindo, assim, o néctar, né, sobre como que é esse romance, né, como que a parte filosófica e espiritual se encaixa dentro dessa narrativa. Então, esse livro é muito interessante por conta disso, né? Eu acredito que ele é assim uma forma de você explorar os conhecimentos esotéricos, os conhecimentos filosóficos de uma forma mais lúdica, né? Então, com isso a gente consegue explicar mais fácil para outras pessoas, né? Então, eu acredito que vai por esse caminho. No meu caso, eu me identifiquei por causa disso, não é tão teórico, tão maçante assim, sabe? Mas ele vai contar a história, né, resumidamente, sem dar spoilers, de um jovem sacerdote que ele vai entrar num templo, e lá dentro do templo ele vai se encontrar com forças ali que no livro são representadas alegoricamente. Eu até poderia dizer assim, com base nos comentários do Subahal, que poderíamos dizer que tem alguma coisa assim parecida com a alegoria do Bhagavad Gita também, por ser assim, a gente pensa que é um sacerdote, a gente pensa que são um grupo de pessoas, na verdade são emoções, são sentimentos, são coisas que o nosso herói da história, né, ele vai se relacionando com esses elementos do ambiente. Então ali basicamente é uma história assim da busca pela verdade, de você ouvir a sua intuição, né? E daí vai mostrando a jornada de como ele vai evoluindo. Ele cai nas paixões humanas também, e depois ele retorna à luz. Então é uma clássica história nesse sentido. Que bacana. Ele traz então um pouco a jornada do herói, né, que a gente encontra nos mitos, né, que o famoso antropólogo Joseph Campbell descreve, né, esse padrão narrativo, e que embora, claro, em muitas narrativas, você, como no cinema, né, em muitos filmes, embora você tenha essa jornada do herói, você acaba perdendo a essência daquelas características espirituais mais profundas, né? O que não ocorre no Bhagavad Gita, como você muito bem citou. Na Bhagavad Gita, creio que seja a obra mística da Índia mais conhecida no Ocidente, né? É um trecho, né, de um poema maior, que é o Mahabharata, né?
que é muito conhecido, né, aqui no Ocidente, talvez o mais lido, né, dos textos indianos. E bem isso, né? Ele também é uma história, né? Aquela história ali do Arjuna, orientado pelo Krishna, mas que nessa história você tem inúmeras possibilidades de interpretação, de simbologia. Então ele segue um pouco essa linha, né? E a história se passa no Egito, Mariana? Sim, ela se passa no Egito, o Egito Antigo. Até inclusive um dos comentários do Subahal é dizendo que o Egito era uma joia. Então ele relata que a verdadeira joia, né, o verdadeiro conhecimento que residia no Antigo Egito se perdeu por conta que a mensagem não foi passada pelas gerações, né, a mensagem da luz. Então, se passa no Antigo Egito. É, tem algumas referências. No livro aqui não diz assim, o Rio Nilo, mas tem um grande rio que tem pessoas em volta. Então, quando você está lendo a história, você imagina, deve ser o Rio Nilo, deve ter pirâmides, deve ter, enfim, árvores, naquelas bananeiras, não, aquelas árvores majestosas, assim, né? E, enfim, eu achei que daria um belo filme. Se eu desenhasse, eu faria uma história em quadrinhos, com certeza, assim, que ela é rica em detalhes, como um romance mesmo. Então você vai imaginando a história deles lá no Rio, e daí vai andando no barco. Então é bem detalhado nesse sentido. Que bacana. Então, além da profundidade filosófica, digamos assim, né? Então você também tem uma trama envolvente, né? Seria um a mais, né? Seria um extra, né, na história. E Mariana, qual você acha assim que é a diferença da experiência do leitor, né, de quando ele tem contato com uma obra mais técnica, que nós temos obras, né, esotéricas que são mais técnicas, são descritivas. Então é quase um catálogo, né? Vou descrever esse tópico, você tem a descrição. Nesse caso, você tem uma narrativa. Qual que você acha que, sim, para você, na sua experiência, qual foi a diferença de leitura, de ler uma obra mais técnica e ler essa obra com uma narrativa, onde você vai deixando a imaginação, inclusive, te conduzir, né? Olha, para mim, eu sou uma pessoa mais lúdica, digamos assim, né? Até formação em musicoterapia já diz muito, né? Mas por ser essa história mais lúdica, por ter esse conhecimento assim mais esotérico também, mas ele traz essa ludificação da história, eu poderia dizer assim. Para mim prendeu mais a atenção. Então, a primeira vez que eu li esse livro, acho que foi em 2018 ou 19. Acho que foi 2019. Eu estava no segundo ano da faculdade e daí não, segundo ano não, estava já no final. Eu estava ainda na faculdade, eu lembro disso, e a gente tinha uma loja aqui em Curitiba, a Loja Teosófica Libertação. E eu estava num dia que estava tendo o curso de introdução, tinha lá o pessoal estava dando a aula, e eu resolvi pegar na biblioteca para dar uma olhada. E daí eu comecei a ler, daí eu falei: "Nossa, que livro legal, é uma história, né, um romance, que bacana". E daí eu fiquei lendo, li a palestra inteira, que deu 1h30. Daí eu falei: "Gente, eu vou ter que comprar esse livro, porque eu vou ter que terminar de ler ele". Aí comprei, daí no carro que eu ia de carona, né, com meu marido, daí fui lendo no carro, cheguei em casa, continuei lendo, aí fui tomar banho, fui fazer minhas coisas, voltei e terminei. Eu terminei o livro em 4 horas, de tão empolgada que eu fiquei. Então assim, para mim essa é a grande diferença, né, eu já tentei ler outras obras, já concluí, claro, outras obras mais teóricas também, mas eu posso dizer que eu levei mais tempo, assim, porque daí você lê um parágrafo, você lê uma folha, e daí você, nossa, quanto conhecimento, daí você para, reflete, escreve. Então, eu achei que foi mais palatável, nesse formato de romance. Bacana. Ele acaba facilitando a compreensão, né? Acaba nos conduzindo, talvez desligando um pouco as nossas defesas, né? Com o aprendizado que a gente tem, de tudo querer racionalizar, porque às vezes também conceitos muito profundos, né? Às vezes a gente não consegue acompanhar. Então a gente acaba estagnando, né? Acaba fazendo uma pausa ali, opa, daqui eu não consigo ir adiante. Enquanto uma história, né? Ela vai te conduzindo e talvez conceitos que a gente ainda
não está preparado para compreender racionalmente, vai ficando no nosso arcabouço, né, do subconsciente para ser digerido gradualmente. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com a Mariana Pismel sobre a obra O Idílio do Lótus Branco, de autoria da Mabel Collins, e publicação no Brasil pela editora Teosófica. Nós iremos agora para um rápido intervalo e nós voltamos daqui a pouco. Até já. A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta, programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com a Mariana Pismel sobre a obra O Idílio do Lótus Branco, de autoria da Mabel Collins, publicação no Brasil pela editora Teosófica. Mariana, teve algum impacto dessa leitura na sua vida? Como que ela te ajudou a viver melhor, se é que te ajudou? Olha, Charles, ajudou. Então, como eu falei, eu estava lendo esse livro no período da faculdade, né, e eu estava enfrentando uma crise de pânico, eu tive outros problemas, assim, tanto familiares, várias coisas, né. Então eu estava nessa luta, né, e estava fazendo tratamento psiquiátrico, estava usando os meus florais também, tudo que a gente tem direito. E ao ler esse livro, como ele fala de uma alegoria, de uma briga, digamos assim, né, entre o bem e o mal, que na história é representada pela uma rainha das trevas e a rainha dos lo essa senhora dos lotos, né, do que seria a luz, eh, mostra muito essa luta interna que o nosso herói, pequeno sacerdote, ele tem que enfrentar. Então eu me vi na história, porque eu pensei assim: "Nossa, realmente é uma luta interna que a gente tem, né, com as coisas, eh, que fazem a gente mal, pensamentos que a gente tem, tipo ansiosos e coisas assim, que a gente vem e tem que lembrar: 'Não, estamos aqui no momento presente, não precisa entrar em pânico, não precisa ter pavor'". Então assim, para mim foi marcante nesse sentido, de me dar uma força de passar por isso, de falar: "Não, eu tenho que ser que nem o sacerdote, pensar na rainha do lótus", né, e pensando nisso eu fiz uma tatuagem, como vocês podem ver, um lótus branco. Eu falei: "Eu tenho que registrar esse momento", porque quando eu começar a pensar besteira, cabeça viajar, eu olho para o lótus e falo: "Ó o lótus branco, a senhora do lótus, vamos lembrar da luz". Então eu acredito que marcou muito para mim nesse sentido, sabe, foi um período bem marcante, assim, e eu resolvi simbolizar em mim mesma. Poxa, que bacana, com certeza, né? Se você literalmente marcou no seu corpo, né? Algo relacionado à obra, certamente ela foi importante para você. Eu atualmente Sim. eu ando lendo o livro vermelho do Jung, onde ele descreve as próprias experiências dele, a exploração dele do subconsciente. Uhum. E algo que eu percebi ali é que o Jung, através da habilidade que ele dominava, ele ilustrava, né? Ele pintava. Então, ele criou uma própria mitologia da psique dele. Né? E a partir disso eu percebi que a gente pode fazer isso na nossa jornada também. A gente vai criar símbolos, livros, instrutores, ensinamentos que são importantes para nós. A gente vai construindo como a nossa própria mitologia pessoal,
que é uma maneira de dialogar, né, com o nosso subconsciente. No caso do Jung, ele dialogava através da pintura, né? Mas cada um de nós, né, eu percebi, por exemplo, que eu dialogo através da escrita, né? Então, cada um de nós vai construindo. Então, bacana, esse símbolo acabou virando algo importante, né, da sua própria mitologia pessoal, algo da sua jornada, né? Bem significativo. É importante a gente esses detalhes, né, eles vão nos dando uma estrutura para a gente conseguir conduzir o nosso barco aí nesse mar tempestuoso que é a vida, né? Que não é fácil, né? Quando a gente acha que está tranquilo, vem um tsunami, né? E acaba, às vezes, virando o barco e a gente tem que ter âncoras, né? Para poder se estabilizar e continuar o nosso rumo. Mariana, você separou algum trecho da obra que você gostaria de trazer para nós? Eu sei que a obra ela tem uma linguagem bem poética, né? Bem bonita, assim, dos ensinamentos. Sim, separei, sim. Tinha uns outros trechos, né, que também são muito legais, eu acabei não marcando aqui, mas eu separei um para a gente conversar hoje. Logo no final da história, não é bem no final, mas caminhando para o final da história, o sacerdote, ele passou pela essa provação, né, do lado das paixões e ele precisa retornar à luz. Então, quando ele resolve voltar para esse caminho, ele recebe uma flor de lótus, ele está lá no quarto dele, fechado, e aparece outras coisas para ele, que são outros sacerdotes, outras gerações que vieram antes dele, e passam lições para ele. Então, ele vai aprendendo. Eu entendi aqui que ele foi aprendendo pelo astral, né? Foi recebendo aquelas informações, porque ninguém mais via, só ele via. E cada sacerdote transmitiu uma informação para ele. E tem um em especial que ele disse, era o sacerdote mais jovem daqueles que apareceram para ele, e ele trouxe 3 verdades. Então, ele disse o seguinte, está lá na página 111, no capítulo 8. Escute, irmão, há 3 verdades que são absolutas e não podem ser perdidas, mas podem permanecer em silêncio por falta de quem as expresse. Então, só para contextualizar aqui, foi dada a missão para o nosso sacerdote, para o nosso herói, para que ele leve essas informações para o resto da população, que saia do templo, né, que vá, se disponha para a humanidade, para o resto das pessoas, para que não se perca ali. E uma das informações são essas 3 verdades, que a primeira é: a alma do homem é imortal e o seu futuro é o futuro de algo cujo crescimento e esplendor não tem limites. O segundo é: o princípio que dá a vida habita em nós e fora de nós. É imortal e eternamente benéfico. Não é ouvido, nem visto, nem sentido pelo olfato, mas é percebido pelo homem que deseja a percepção. E o terceiro é: cada homem é o seu próprio absoluto legislador, produzindo para si glória ou trevas. É o decretador de sua vida, da sua recompensa e da sua punição. Então, daí ele finaliza dizendo: estas verdades, que são grandes como a própria vida, são tão simples como a mais simples das mentes humanas. Alimente com elas os famintos. A Deus, ao entardecer, virão buscá-lo se apresse. Então, esse é bem reflexivo esse trecho, né, para a gente pensar sobre o assunto. Com certeza. Bem profundo, né? E poético, né? Para ler. Eu já tinha tido contato, né, com esse trecho do livro. Eu não cheguei a ler a obra na íntegra, mas esse trecho ele é bem conhecido no meio teosófico, assim, né? Vários oradores compartilham ele porque realmente ele tem um impacto muito grande, né? Eu, por exemplo, chego a ficar meio emocionado, meio balançado, assim, com esse trecho, né? E o que me chama a atenção primeiro, que ele nos dá essa tranquilidade, né, da eternidade, né, essa identificação, né, e também nos dando uma meta sem meta, né, porque a grandeza da alma humana é algo cujo esplendor não tem limites, né, então a gente contempla num trecho poético, né, a imensidão da infinitude, né, a gente não consegue conceber, não consegue descrever muito, né, algo
para a gente levar como, talvez, objeto de meditação, talvez seja o mais adequado, né? E, ao mesmo tempo, essa identificação, né, essa coisa eterna está em nós, mas também está ao nosso redor, né? Ou seja, a ideia da unidade, que é tão apresentada, né, repetidas vezes apresentada na literatura teosófica e outras literaturas espirituais, esotéricas, orientais e ocidentais. E também, no final, ele traz para nós a responsabilidade, né, das nossas ações, né? Algo que é bem característico, eu vejo assim, bem característico como das tradições orientais, assim, né? Quando nas ocidentais a gente acaba às vezes colocando, né, a responsabilidade em Deus, ou nos santos, né? Acaba mais pedindo ajuda, algo mais de devoção, que também é uma característica, né, do caminho espiritual, o Bhakti Yoga, como dizem os indianos, né? Então essa religião mais da devoção, né, mais da entrega, mas também tem esse outro lado, né? O lado mais racional, assim, que a gente encontra no budismo, por exemplo, de trazer a responsabilidade do nosso caminho para as nossas ações, né? Para a nossa consciência. O que exige que a gente desenvolva discernimento, né? Para saber tomar as decisões certas nas horas certas, né? Não é um caminho fácil. Não. Mariana, a gente está chegando próximo do final do nosso tempo, né? O que você gostaria de fechar, assim, a sua experiência sobre esse livro? Tem algum outro trecho que você separou para nós? Um trecho que a Senhora do Lótus está falando alguma mensagem importante ali para o sacerdote, era bem no comecinho. Olha, eu sei que ele não é um livro muito popular, né, assim, comparado com os outros que a editora tem, né, como a Voz do Silêncio, Luz no Caminho, mas, e a gente olha assim e fala: "Ah, né, parece simplesinho", mas ele é muito interessante, então, eu acho que a palavra que eu deixaria, assim, é eu recomendo a leitura dele, né, acho que para qualquer faixa etária, por ele ser uma alegoria, né, uma história lúdica, eu acho que qualquer faixa etária pode ler. E o ficar com os comentários finais ali do Subarral, que ele traz daí seria uma parte mais densa, uma explicaçãozinha, assim, mais do que significa cada coisa que aconteceu na história. Então, ele também traz essa parte mais teórica dentro desse livro, então, acho que seria isso, assim, a minha partilha. Eu recomendo a leitura. Tentem, vocês vão gostar. Mariana, então, agradecemos a sua partilha, a sua participação, Obrigada. gratidão. Que você Eu possa agradeço retornar em outras. vocês. Nós que agradecemos. E que você possa retornar em outras oportunidades, né? Para trazer outras leituras aqui para compartilhar conosco. Este foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com a Mariana Pismel, lá de Curitiba, sobre a obra O Idílio do Lótus Branco, de autoria da Mabel Collins, mesma autora de Luz no Caminho, que é um outro clássico, né, da literatura não só teosófica, mas espiritual, de modo geral, um livro muito conhecido. Publicação no Brasil pela editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.